E aí, eu sou o Léo e bom, é o seguinte, raramente aqui no canal nós comentamos sobre spoilers do capítulo. Isso só acontece raramente em algumas lives, mas a gente não gosta de comentar. Só que dessa vez eu vou precisar falar sobre algo. Não se preocupem, não vai ser um grande spoiler do capítulo que tá para sair essa semana, mas eu preciso comentar sobre Bartolomeu Kuma. Nos últimos vídeos aqui no canal relacionados aos capítulos e aos últimos acontecimentos da obra, eu comentei que tinha grande chance de que o Kuma sabia algo sobre o futuro ou sobre a profecia do tal Joy Boy e que ele provavelmente se moveu e moveu o Luffy para que esse futuro chegasse, ou seja, a tal profecia do retorno do Deus do Sol. Ficamos sabendo com o tempo que Kuma era na verdade devoto ao Deus do Sol, criou uma igreja que tinha um símbolo do Deus do Sol, símbolo esse que aparece em diversos lugares da obra, como a gente já falou em milhares de vídeos aqui do canal, e posteriormente vimos até que ele viu Luffy na infância dele usando a Akuma no Mi de borracha. Nesse mesmo capítulo, a gente descobre através de Bonnie que Kuma havia comentado que Nika tinha um corpo de borracha. Logo, Kuma sabia que Luffy tinha aquela fruta e era o homem que ia salvar o mundo. E com isso eu tive certeza que o Kuma sabia que o Luffy era o Nika e que o Nika tinha um futuro predestinado para ele. E calma, eu sei que só a palavra predestinação já vem muita coisa na sua cabeça e muitos outros mangás, mas eu vou explicar isso melhor aqui. De qualquer maneira, eu já estava quase certo de que o Kuma sabia sobre isso, só que saíram os spoilers do capítulo e cara, eu tive certeza absoluta. Kuma se resume a dizer, momentos antes de separar o bando do Chapéu de Palha, que Luffy era o homem que iria salvar o mundo, só que ele chegou cedo demais. E cara, a minha mente explodiu. A minha teoria estava certa, só que isso confirma muitas outras coisas que podem mudar o mangá de One Piece. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Antes de comentar propriamente sobre o Kuma, eu preciso comentar sobre a interferência de uma certa narrativa controlada dentro do mangá. Eu preciso discutir com vocês como o mangá de One Piece parece seguir um destino predestinado, principalmente para a vida do Luffy. E inclusive eu estava pronto para comentar nesse vídeo como tudo se parece uma profecia do Joy Boy, só que algo me chamou a atenção e esse algo ou alguém é o Imu. Dentro do mangá de One Piece, o Imu é o mais evidente sobre aquele que controla a narrativa daquele mundo. É ele que move as peças e que faz com que algumas peças desapareçam no tabuleiro que é esse mundo. Como todo mundo sabe, Imu age por trás das cortinas do mundo, e é assim que ele controla a história que o mundo escuta. Vamos colocar em termos práticos. Imu seria uma representação metafórica de um editor, uma figura que supervisiona e influencia sobre o que pode ou não ser incluído na história ou ser publicado, por assim dizer. Eiichiro Oda, por exemplo, tem vários editores, inclusive eles comentam sempre ali com uma frase no final do capítulo. Editores têm o poder de, por exemplo, remover seções inteiras de uma narrativa ou incluir até pedaços que não estavam nela, ou remover completamente partes que não fazem sentido para aquela narrativa que até o autor tenha criado. A gente pode ver até os próprios Gorosei perguntando pro Imu quem é a luz que deve ser apagada, quem é o personagem dessa grande história que pode ser apagado e que deve ser apagado. E bom, falando em história apagada, a gente sabe muito bem que a maior evidência dessa edição é o Século Perdido, a história apagada. E eu acabei de mencionar os Gorosei no que se refere a quem deveria ser apagado, certo? Os Gorosei perguntam qual a luz que deve ser apagada. E olha só, Shandora tinha um nome que remetia a luz de Shandora. Shandora, como todo mundo sabe, foi praticamente aniquilada, a Cidade de Ouro não existe mais, e qualquer menção sobre ela e sobre o Século Perdido se perdeu nos anais do tempo. Essa foi uma tal luz que deveria ser apagada, certo? E como Shandora existiu até 400 anos depois da Batalha do Século Perdido, esse provavelmente é o evento mais recente no que se refere ao apagar do governo mundial. Shandora provavelmente foi a última resistência do Reino Antigo e dos seus aliados. Só que Imu, como todo mundo sabe, foi vitorioso e o governo mundial foi formado. A verdade foi apagada e também essa narrativa da história de Shandora foi totalmente destruída. Até os descendentes dessa cidade, como Kalgara, poucos sabem sobre o porquê eles estavam ali e o que aconteceu com eles. Imu, como seu papel de editor, teve um bom papel aqui e realmente apagou essa história. Bom, como todo mundo sabe, o Reino Antigo perdeu a grande batalha do Século Perdido e assim o governo mundial se sobrepôs sobre ele, apagando todo e qualquer vestígio sobre a história daqueles dias. Isso casa perfeitamente com aquilo que foi falado por Doflamingo e Marineford. Doflamingo afirma que os vencedores decidem o que é o justo, eles decidem o que é a verdade, eles definem o que é a justiça. Então os vencedores, que são o governo mundial, apagaram a história do Reino Antigo e definiram o que era justiça a partir daí. Assim como todo mundo já conhece, é aí que entram os Poneglyph, porque afinal é a partir deles que a gente tem registro sobre o que realmente aconteceu naquela batalha e naqueles dias, 800 anos atrás. É basicamente como um registro, uma imposição a uma falsa narrativa do governo. E é muito interessante a ideia deles terem colocado em
pedras indestrutíveis. Afinal, é como o próprio Ohara disse, eles sabiam que eles seriam derrotados e apagados completamente. Eles sabiam que isso aconteceria. Eles sabiam que alguém ia intervir na história. É por isso que deveriam ser em pedras indestrutíveis, para que esse propósito nunca fosse perdido em uma língua que também não poderia ser decifrada por qualquer um. E isso é tão interessante que, assim como a publicação de um mangá, para que você entenda o final e para que você entenda realmente o que aconteceu, você precisa ler do primeiro capítulo até o último. E é exatamente o que a Robin afirma. Só encontrando todos os poneglyphs, os Ryō poneglyphs, eles podem ser juntos e aí contarem a verdadeira história. Inclusive, é dito em Skype que o Ryō poneglyph sequer existe ainda. Esse poneglyph não existe. A Robin não tá indo atrás desse poneglyph. Ela tá indo atrás de todos os poneglyphs que, se juntando, dão a verdadeira história que ela quer descobrir. Logo, esse poneglyph ainda será escrito, o que é algo realmente muito interessante. Mas vamos continuar aqui. A forma como o governo mundial controla a narrativa do mundo é tão interessante e poderosa que existem até lendas e mentiras no mundo de One Piece. O que eu quero dizer com isso? Noland contou uma história para as outras pessoas de que viu uma cidade de ouro, só que ele acabou morrendo como mentiroso. Afinal, ele não conseguiu provar isso. Ele entrou para livros de história como o grande mentiroso, foi morto em praça pública como mentiroso e acaba que a história de Shandora, a cidade de ouro, se perde no tempo. Obviamente, isso se conecta completamente com o Sop, que provavelmente, em uma outra teoria que eu vou trazer aqui no canal, pode ser um descendente do Noland. O Sop, como todo mundo já deve saber, é inspirado no contador de histórias grego Ésopo, e o design do personagem é completamente inspirado no Pinóquio, isso todo mundo já sabe. Só que o Sop tem algo muito interessante aqui. Assim como o Noland, ele contou uma história, mas que era verdade, só que ele foi dito como mentiroso, certo? Acontece que o Sop meio que também controla a narrativa. O Sop, diversas vezes, sem sequer saber, contou mentiras só pra mentir, porque ele gosta de mentir, só que essas mentiras se tornaram verdade, e elas vão se tornando verdade com o passar do tempo. De certa forma, o Sop é quase um cara que consegue ver o futuro e tem um poder metafórico de prever e influenciar eventos da narrativa, e isso por meio das mentiras que ele conta. Chega a ser bizarro, parece que o Sop é um teorista do mangá de One Piece e acaba acertando tudo. Acontece que pessoas como Noland entram para livros de história e são usados como exemplos daquilo que não pode se fazer em relação ao governo mundial. Não se pode tentar controlar a narrativa, nem contar mentiras, nem se opor àquilo que o governo mundial conta. A história de Noland, como eu já falei, saíram em livros de história, e ele foi tratado como mentiroso que foi morto por se opor ao governo mundial de certa maneira, ou o governo do seu reino, através de uma história que ele contou, mas que não podia provar. Então, esse exemplo é passado para as crianças. Não se deve mentir, nem se opor àquilo que o governo mundial conta. E é muito interessante como o próprio Oda reforça isso em momentos da história, como por exemplo, as professoras de Wano, que ensinavam às crianças quem era o vilão da história, que o Shogun Kurozumi Orochi era o herói e que a família Kozuki eram os verdadeiros vilões do país de Wano. Acontece que quando os Kozuki voltam ao poder, no final do arco de Wano, acontece justamente o oposto. E aqui há um personagem que eu gosto tanto quanto eu gosto do Noland, que é o cara que começou tudo isso, o Gold Roger. Os dois têm uma história muito parecida. Ambos encontraram cidades prometidas ou uma última ilha que não poderia ser encontrada e que era apenas sonhos, morreram executados contando essa história, e ambos motivaram pessoas a procurarem esse lugar. Noland só levou o seu reino e foi o que causou sua morte, mas Roger conseguiu iniciar a grande era dos piratas. Mas além das semelhanças, parece que tem algo muito mais forte aqui entre eles, e isso está relacionado com a letra D. Eu quero que vocês notem que tudo que o governo mundial faz é controlar a história de todas as pessoas do mundo, de forma direta, matando pessoas ou incluindo pessoas em lugares que elas não deveriam, ou até mesmo indireta, controlando as notícias, livros e por aí vai. Parece que Imo é realmente o editor da história que está acontecendo no mundo. Mas vocês percebem que eles não conseguiram controlar um homem com o nome D? Eles nunca conseguiram enquadrar o Roger como um mentiroso, nem nunca conseguiram pará-lo. Mas isso não significa que não tentaram controlar a narrativa. Veja bem, eles não puderam parar a aventura de Roger, muito menos parar o seu avanço. Mas eles tentaram controlar a narrativa de forma que o nome D do nome de Roger desaparecesse e deixasse de ser Goldie para Gold. E isso ficou tão famoso que o próprio Barba Branca teve que perguntar pro Roger: peraí, o seu nome é Gold ou Goldie? E o que significa esse D? Eu sempre comentei que Nika ou Joy Boy era uma pessoa com o nome D, ou que ele iniciou a vontade dos D. Só que perceba que, quando o Luffy desperta sua fruta, ele muda de forma completamente e se torna como era o Nika no passado, certo? A foto do Luffy aparece no cartaz de procurado dele, e o que os Gorosei pedem imediatamente? Que tirem o D do nome do Luffy. Por que que o D não pode ser veiculado dessa forma? O nome do Luffy sempre teve o nome D, sempre foi Monkey D. Luffy em todos os cartazes com a foto do Luffy. Só que quando ele muda de aparência pro Nika, o D
D aparece junto com a imagem do Nika e aí o D precisa ser removido. Percebem o que eu tô querendo dizer? Como todo mundo sabe, Joy Boy foi o homem que deixou o tesouro One Piece. Roger encontra o tesouro One Piece e o D precisa ser removido. Luffy aparece com a aparência do Nika, o D precisa ser removido. Parece que eles não conseguem controlar nenhuma pessoa com o nome D, mas eles tentam de qualquer maneira apagando a história com o que é palpável para eles. Agora vamos falar sobre jornais. Censurar jornais é a forma mais eficaz que um governo pode controlar a narrativa do mundo, certo? Principalmente quando envolve o século perdido. Um dos maiores exemplos disso é o fato de Luffy ter sido o homem que salvou Alabasta do Shichibukai tirano, que era o Crocodile, mas quem acabou levando a fama foi o Smoker, porque foi isso que eles veicularam nos jornais para o mundo todo. E o governo mundial sempre conta com Morgans para fazer isso, para veicular as notícias, certo? Só que Morgans, com o passar do tempo, começa cada vez mais se revoltar contra eles e publicar o que ele quer realmente publicar. E ele até declara que é ele que a partir de agora vai decidir a história que as pessoas vão ler nos jornais. Isso é muito forte e esse personagem é muito interessante, eu espero que o Oda dê muito mais destaque para ele, mas vamos continuar aqui. Como eu tava dizendo, parece que Imo não consegue controlar as pessoas com o nome D. As pessoas com o nome D são responsáveis por proteger os Poneglyph e a história que deve ser contada. Essa é a carta deixada por Lily. Lily alertou o clã D para proteger os Poneglyphs, assim como Shandora tentou no passado. A verdade que o século perdido quer contar e que o governo tenta esconder ainda não foi perdida, mas os D têm que proteger isso a todo custo. Acontece que, como o próprio Imo disse, eles são cascas vazias que não sabem o seu propósito. O propósito de proteger os Poneglyph e trazer o amanhecer. A vontade dos D, pra mim, começa a soar como pessoas que conseguem quebrar o destino. O objetivo dos D, na verdade, seria tirar Imu daquele trono e impedir com que ele consiga controlar a narrativa e a história verdadeira possa ser contada pro mundo todo. E o homem que pode se opor a Imu de maneira prática é o homem que tem a imaginação mais maluca e mais poderosa do mundo, Luffy do Chapéu de Palha, que agora tem a fruta do Deus do Sol Nika. Aliás, ele sempre teve, só mudou o nome agora. Existe uma ideia que todo mundo já deve ter comentado em todos os canais e eu particularmente gosto muito, de que Luffy pode controlar a narrativa e as coisas ao redor dele através da sua imaginação, e esse seria o tal poder do Deus do Sol. Ele seria o homem responsável por remover esse poder do Imu de controlar a narrativa. O sonho do Sabo, inclusive, é no final da sua aventura escrever um livro. Esse livro pode ser na verdade a história de One Piece que nós estamos lendo, e dessa forma a quarta parede até seria quebrada. Luffy também parece quebrar a quarta parede quando ele tá na forma do Nika. O próprio Kaido, quando olha pra ele, diz que parece que ele saiu diretamente de uma história em quadrinhos. Muito irônico, não acho? De qualquer maneira, a conclusão que eu chego aqui é que essa é a maneira de controlar a narrativa de One Piece. Esse tal conceito se aplica em toda a história de diversas maneiras. Histórias que são contadas e apagadas, alteradas ou falsificadas para que Imu se mantenha no poder, mas todos esperam o momento que o verdadeiro herói dessa história, entre aspas, vai voltar e tirar o controle de Imu para contar a verdadeira história pro mundo todo. Isso implicaria dizer que Eiichiro Oda tá escrevendo todo o mangá de One Piece, sendo uma história que vai quebrar a quarta parede no final. A história de One Piece é na verdade um mangá da verdadeira história daquele mundo que está sendo contado pra nós, e nós somos os leitores. Não ironicamente, é exatamente isso. Essa é a ideia que Oda quer fazer com o final de One Piece, muito provavelmente. O Luffy vai quebrar a quarta parede e teremos uma história dentro de uma história, o que seria muito interessante ver o Luffy fazendo. E também daria um propósito pelo qual ele tinha um corpo de borracha e o poder do Nika que aumentava conforme sua imaginação. E é por isso que eu queria comentar sobre o spoiler do capítulo, porque quando o Kuma diz que Luffy chegou cedo demais, é porque havia um tempo pra Luffy chegar em relação a essa tal narrativa. Uma coisa que eu sempre me lembro é que Oden, quando volta de viagem com Roger, diz que em 20 anos o Joy Boy ia aparecer, certo? Luffy chega em Sabaody, só que se o bando do Luffy não tivesse sido separado em Sabaody e nada daquilo tivesse acontecido com o Ace, Luffy teria chegado em um ano 2 anos antes, porque não teria tido os 2 anos do time skip. Logo, Luffy chegaria 18 anos depois, e não no tempo exato da promessa. E Kuma entra aí nesse ponto para separar o bando do Chapéu de Palha e contribuir para o tempo do time skip e para que Luffy chegasse no momento certo. É por isso que antes de perder a sua consciência, ele teve a missão de proteger o Sunny e separar o bando para cada uma daquelas ilhas específicas com qual ele passou, e é por isso que ele sabia tanto sobre o Deus do Sol e sobre o Luffy, já que, como ele mesmo afirma, Luffy será o homem que vai salvar o mundo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere na nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!